Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Muçulmanos celebram o fim do Ramadã em Foz do Iguaçu. Projeto de lei propõe liberação de crematórios particulares no município. Vamos falar sobre o autismo em uma entrevista com uma especialista no assunto. O DC Notícias Web está começando. Olá! Na manhã dessa quarta-feira, famílias se reuniram para celebrar o fim do Ramadã, período sagrado para os muçulmanos. O Ramadã é o mês sagrado dentro do calendário islâmico, no qual participam muçulmanos em todo o mundo. É um período de reflexão espiritual, autoconhecimento e devoção a Alá. Durante o mês, os praticantes se abstêm de comida, bebida e outros costumes durante as horas de jejum em busca de purificar a alma e o corpo. Só temos de agradecer pela graça concedida, independente da situação que a gente vive. É importante, graças a bom Deus, que foi concedida uma graça, foi concedida uma oportunidade para agradar nosso Criador, para aplicar e praticar aquilo que foi determinado por Ele para nós seguir. O mês sagrado de Ramadã é um mês que nós consideramos ele uma escola, é um curso onde as pessoas começam a praticar a humildade, a caridade, a perseverança, o amor ao próximo. Então é um mês onde tudo desperta de bom no ser humano para o melhor convívio social. Então o Ramadã é um momento como esse que você está vendo, que une as famílias, une os parentes e amigos. O processo de Ramadã, na realidade, é uma bênção de Deus que todo ano a gente tem, um mês sagrado que aumenta as caridades, aumenta jejuar, na realidade, todos os órgãos, não só jejuar de comida e bebida, não. E sempre tudo que é bom mandar, se Deus manda de bom, seria nesse mês sempre o tríplico. Além do jejum, o Ramadã é também um tempo de intensa oração e leitura do Alcorão, o livro sagrado dos islãs. As noites são especialmente significativas, com as mesquitas cheias de fiéis realizando orações especiais. Às vezes tem coisas que acontecem, coisas indesejadas, mas a vida terrena é assim. A nossa vida sempre a gente preparado com gratidão e paciência. Gratidão pelas coisas boas e paciência pelas coisas indesejadas. Crises, guerras, infelizmente, que nem está acontecendo na Ucrânia, em Palestina. E esse conflito, infelizmente, que nós estamos vivendo hoje em dia, mas esse jamais afetar as nossas celebrações, as nossas festas, as nossas datas de comemoração. A gente tenta sempre se adaptar com as situações, independente da situação que está passando nas nossas vidas. E uma parte importante do Ramadã é de que quando você intenciona fazer o jejum, você intenciona fazer o jejum a Deus. Você não está jejuando para você. Se você quer enganar a si mesmo, só ir na cozinha e comer. Não, você não está jejuando para os outros. Então, é por isso que fortalece a personalidade da pessoa o jejum. Na religião, na realidade, Deus mandou para nós esse jejum através do profeta. E todo muçulmano é um dever fazer uma vez por ano esse jejum. Quem pode, claro. No dia 10 de abril, em forma de comemoração, reunindo familiares e amigos, os muçulmanos da cidade de Foz do Iguaçu foram até a mesquita para celebrar o fim do período de jejum. Geralmente, depois de você concluir um curso, você merece o quê? Uma formatura. E essa é uma formatura, um dia de vitória, um dia de glória para todos aqueles que fizeram o jejum e venceram. Para a gente celebrar tudo que fizemos de bom durante esse mês, de caridade, de boas ações, de tudo isso aí, essa aqui é uma recompensa, igual o Natal, por exemplo.
A cidade de Foz do Iguaçu é a segunda maior comunidade árabe do Brasil, com cerca de 20 mil pessoas. Esse fato é comemorado pelos muçulmanos que vivem na região. Última pesquisa que eu li recentemente, 2, 3 semanas, que é a região mais segura, em Paraná. A cidade do Foz do Iguaçu é uma graça, uma dádiva que merece muito agradecimento, muita gratidão. Eu considero essa cidade como um exemplo para o mundo inteiro. Como o senhor acabou de relatar, que tem mais de 80 etnias, um exemplo para o mundo inteiro de viver em paz, viver em harmonia, viver sem causar dano para ninguém. Sendo no Brasil, na China, no Japão ou em qualquer parte do mundo onde tem um muçulmano, ele tem que fazer o jejum e tem que fazer a festa. Então, estamos no Brasil, comemoramos aqui no Brasil. Não tem... e aqui é um país livre, onde todas as religiões podem ser praticadas. Ninguém obriga ninguém a praticar uma religião. E a felicidade para as pessoas é essa, de poder se encontrar e se ver e harmonizar. No mundo inteiro existe isso, não tem como deixar fora. Todos os muçulmanos têm que celebrar esse mês e essa festa, que é nossa festa depois do quebrar o jejum. O Ramadã é um período especial para os muçulmanos, marcado por jejum, oração, solidariedade e celebração, que reforça os valores fundamentais do Islã e fortalece os laços da comunidade. Paz para todo mundo, irmandade, felicidade, boas ações valem muito mais do que outras coisas. Então eu desejo que o mundo inteiro está em paz. A mensagem que gostaria de deixar uma mensagem da paz, uma mensagem de tentar agradar todos, principalmente agradar nosso Criador e agradar as pessoas que a gente divide sociedades com eles. Essa é a melhor mensagem que a gente deixa num dia nobre que nem esse. Veja no próximo bloco, o projeto de lei pretende regulamentar crematórios particulares. A pós-graduação UDC é um caminho estratégico para quem busca excelência acadêmica e destaque no mundo corporativo. Com uma ampla variedade de cursos, programas especializados e corpo docente renomado, a UDC oferece o suporte necessário para alcançar os seus objetivos. Seja na pesquisa ou na aplicação prática do conhecimento, aqui na UDC você está preparado para os desafios do mercado. Com mais de 140 laboratórios disponíveis, é possível aprimorar os seus estudos de maneira prática e inovadora. Pós-graduação UDC, mas pode chamar de futuro. Faça parte dessa jornada. Entre em contato conosco hoje mesmo e transforme-se. O maior programa de pavimentação da história de Foz já chegou a todas as regiões da cidade. O asfalto novinho em todos os bairros da cidade, gerando qualidade de vida e valorização do seu imóvel. E tem obras que fazem toda a diferença, mas a gente não vê. Obras de drenagem em pontos estratégicos foram realizadas para evitar problemas com alagamentos. Agora, os moradores de várias regiões não precisam mais se preocupar com as inundações. A Prefeitura de Foz trabalha por você. Estamos de volta com o DC Notícias Web, agora falando para você que o Fórum da Justiça Eleitoral de Foz do Iguaçu terá horário estendido no próximo final de semana para agilizar os pedidos do primeiro título, regularização ou realizar a biometria do documento. Para participar do pleito municipal no próximo dia 6 de outubro ou no dia 27 de outubro, caso haja necessidade de um segundo turno. Os plantões do município serão realizados das 9 às 5 da tarde, no sábado, dia 13, e das 9 a 1 hora da tarde do domingo, a partir do dia 22 de abril até o dia 8 de maio. O horário será ampliado das 9 às 6 da tarde nos 28 fóruns eleitorais do Paraná. O horário estendido será adotado considerando o aumento do número de novos eleitores no cadastro eleitoral e tendo em vista que dia 8 de maio é o último dia para que seja efetuado o alistamento eleitoral, transferência e a regularização da situação eleitoral. E agora a gente fala que tramita aqui na Câmara de Foz do Iguaçu um projeto de lei que propõe liberação de crematórios particulares no município. O
Proposto pelo vereador Calito Estóquio, o texto apresenta normativas regulamentando a construção e funcionamento dos crematórios particulares na cidade, em conformidade com as leis estaduais e federais aplicáveis, bem como as normas técnicas e edificação. Bom, é importante a gente falar de onde vem esse projeto, de onde é que vem essa ideia. Nós não temos, né, na legislação atual do município, nada que trate dos crematórios privados. O que a gente tem, sim, é a legislação que fala de cemitérios e crematórios públicos, né? Então a gente percebe aí esse buraco na lei. Em paralelo a isso, nós fomos procurados aqui também por várias pessoas procurando esse serviço em Foz. Então a gente entende o sofrimento, inclusive, de algumas pessoas que têm o seu ente querido que partiu e ele ainda tem que se preocupar, se quiser utilizar o serviço de crematórios, em trasladar esse corpo para outro município. Isso realmente é desgastante, é uma questão de humanidade mesmo, né? De você se colocar no lugar da pessoa. Por isso que nós propusemos esse projeto de lei, para que tão logo seja aprovado, discutido aqui e seja referendado pelo chefe do executivo, nós tenhamos, por fim, um crematório privado aqui no município de Foz do Iguaçu. E ainda falando nas notícias políticas, a Câmara aprova um projeto de turismo nos bairros de Foz do Iguaçu. De acordo com a autoria da proposta do vereador Adina El-Sayed, a medida busca incentivar o desenvolvimento descentralizado. A ideia é que as comunidades dos bairros passem efetivamente a fazer parte do turismo como geração de renda e emprego. Esse projeto de lei do nosso mandato quer levar esses turistas para os bairros para que eles gastem também nos comércios locais, quer fomentar o turismo comunitário, que é o turismo descentralizado, que é o turismo também que traz as culturas do nosso povo. Por exemplo, nós temos a Vila Paraguaia, o Jardim América, que tem a cultura guarani paraguaia. Nós temos a Vila A, que tem a cultura, a história dos barrageiros. Nós temos o Templo Budista. Nós temos muito do que desenvolver ainda e apoiar e fomentar do turismo, né? O turismo rural também, que muito se fala. A ideia é que o turista também gaste em toda a Foz do Iguaçu para que a nossa comunidade usufrute desse dinheiro, desse recurso que o turista deixa, e não só os grandes setores hoteleiros e os grandes atrativos. Queremos uma Foz do Iguaçu desenvolvida em que todos tenham oportunidade de emprego e renda. A cidade de Foz do Iguaçu será sede do Encontro Paranaense do Transporte promovido pelo sistema da FETranspar e dos sindicatos associados, com apoio da Confederação Nacional de Transporte e patrocínio do BRDE. O encontro vai reunir empresários do setor de transporte, representantes de diferentes segmentos econômicos. A intenção é discutir as principais demandas hoje vividas pelo transporte de cargas, um segmento que emprega milhares de pessoas em todo o Paraná, em mais de 25 mil empresas transportadoras em todo o estado e corresponde a uma fatia próxima a 7% do PIB estadual. Então fica aí o convite. E a seguir, a especialista fala sobre autismo. Tem coisas na vida que são fundamentais. Investir na melhor educação é uma delas. Para o Colégio Monjolo, fundamental é apoiar e incentivar o aluno em todas as etapas do conhecimento, trabalhando valores e a satisfação de aprender. Fundamental é saber que o Colégio Monjolo prepara o aluno para todos os desafios deste novo mundo. Colégio Monjolo, fundamental é ser cada vez melhor. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data foi instituída em 2007 para divulgar informações e reduzir os índices de preconceito e discriminação sobre o transtorno. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a pediatra Adriana Moraes. Doutora, muito obrigada por receber a nossa equipe. Eu que agradeço, para mim, como disse, é uma honra estar aqui com vocês. Doutora, é possível identificar os primeiros sintomas a partir de qual idade?
Olha, normalmente a gente consegue identificar com mais segurança a partir de 1 ano e meio, né? A gente precisa ter um momento em que a criança já tem algumas habilidades desenvolvidas para que a gente possa perceber se existe realmente algum atraso, se existe alguma alteração comportamental. Em alguns casos, quando a gente tem casos mais graves, a gente consegue às vezes observar algumas características já desde bebê muito pequeno, né? Um bebê mais choroso, um bebê que não gosta de colo, um bebê que estranha muito as pessoas e que tem um apego extremo com a mãe, mas com certeza, com segurança, a partir de 1 ano e meio é que a gente começa a ter mais critérios, né, para fazer esse diagnóstico. E o que aconteceu que a gente está percebendo hoje um número maior de pessoas autistas? São os diagnósticos que estão sendo feitos com mais frequência? O que está acontecendo? Olha, desde 2013 a gente teve uma mudança nos critérios diagnósticos, né, a partir do DSM-5, que é o nosso manual realmente, onde a gente tem os critérios para fazer diagnóstico das doenças de saúde mental. E com essa mudança, ele começou a trazer para dentro do autismo outras coisas, como o próprio Asperger, que não era considerado dentro do autismo, né? Outros atrasos, outros transtornos que ficavam em outras características. Além disso, nós temos hoje muito mais conhecimento sobre o que é o autismo, sobre todas as nuances que nós podemos encontrar dentro das características das pessoas com autismo, e aí nós temos mais profissionais sendo capacitados para fazer o diagnóstico, né? E o autismo é uma condição genética? É passado de pai para filho? O autismo ele tem um fator genético e ele tem uma alta herdabilidade. O que é isso? Eu posso ter numa família uma pessoa que é a primeira a desenvolver, né, que ele teve uma mutação de novo. Então, ninguém para trás tinha essa mutação genética, mas o mais comum é que a gente já tenha outras pessoas com a carga genética. Não obrigatoriamente vai ser ter pessoas com diagnóstico ou com características. Mas hoje a gente tem visto que sim, quando a gente diagnostica a criança e a gente faz uma retrospectiva na família, a gente acaba diagnosticando no pai, ou na mãe, ou nos avós, e a gente começa a ver, bom, mas o meu tio também é assim, porque é de 90%, 98% de herdabilidade, é muito alta, né, o fator genético. E como tratar esse diagnóstico tardio? É mais fácil? É possível reverter as perdas que se teve no meio desse caminho? Quando a gente pensa no diagnóstico tardio, normalmente a gente está falando dos níveis 1, às vezes nível 2 de suporte, mas a maior parte o nível 1, que são pessoas que conseguiram de alguma maneira encontrar uma funcionalidade. Não quer dizer que elas não tenham dificuldades, né? Porque se não tivesse dificuldade não teriam diagnóstico, mas todo mundo que tem o diagnóstico consegue, sim, fazer intervenções terapêuticas, seja com psicólogo, às vezes com fonoaudiólogo, com terapia ocupacional, já que as alterações sensoriais são muito comuns. Então, independente da idade, é importante fazer o diagnóstico. E tem algum sintoma para um diagnóstico tardio, para os adultos ficarem mais alertas? Olha, opa, acho que eu tenho algum tipo de problema. Olha, normalmente são as dificuldades de comunicação, e aí, diferente da criança que todo mundo pensa no atraso na fala, o adulto normalmente vai ser aquela pessoa que estar em contato com as demais pessoas, conversar com as outras pessoas, tem um peso, né? Não é aquela coisa leve, eu estou num churrasco e eu consigo conversar com todo mundo. Não, eu estou aqui, mas será que é que eu falo? Que hora que eu falo? É para eu falar agora? Será que eu estou sendo esquisito? Então, a pessoa tem que estar sempre vigilante, pensando o que ela vai falar, qual que é o próximo passo. Então, está sempre alerta. A senhora falou agora de criança pirracenta. Como os pais podem separar a birra de uma crise? Quando eu tenho uma criança que se espera que ela já tenha mais maturidade emocional, que ela tenha mais facilidade de compreender as dinâmicas, né, sociais, então aqui pode, aqui não pode, isso não pode, e ela continua tendo muita dificuldade em lidar com essas frustrações, esse limiar de frustração muito baixo, qualquer coisa, você falou não, a criança se desregula, precisa ver se não está acontecendo alguma coisa. Obrigatoriamente é autismo? Não, mas alguma coisa está saindo do que é o padrão, né? Então, quando eu já tenho uma criança que tem o diagnóstico de autismo, como que eu diferencio se é crise ou se é pirraça? Normalmente eu falo assim, que se eu estiver fazendo pirraça porque eu quero o seu celular, se você me der o celular eu paro e vou assistir meu vídeo quietinha. Se eu estiver em crise, você pode me dar 10 celulares, eu não vou conseguir parar de imediato. É claro, depois eu vou me acalmar. Há 3 níveis de autismo. O leve não necessariamente é leve. Por quê? Não.
O leve, né, a gente fala, na verdade, em nível 1, 2 e 3. Anteriormente falava em leve, moderado e grave. O nível 1, que é o que as pessoas falam de leve, ele não é leve, primeiro, porque se tem um diagnóstico é porque tem as dificuldades. Eu só posso falar em transtorno quando essas dificuldades são tantas que elas limitam a vida do indivíduo. Porque se eu falar de algumas características de autismo ou de TDAH, por exemplo, todo mundo fala, então acho que eu também sou, porque eu também sou assim. Tá, você pode até ser assim, mas não a ponto disso paralisar a tua vida ou disso te trazer um sofrimento extremo. Então, quando a gente pensa no nível 1 de suporte, as pessoas falam, porque é mais leve, porque é funcional. Essa funcionalidade, ela tem um preço. A pessoa é funcional porque ela se esforça muito mais que os demais, porque ela tem que se submeter a situações que às vezes são violentas mesmo, são agressivas para ela, mas ela precisa suportar. É possível ter uma vida normal, independente do nível do transtorno? Normal é muito relativo, né? O que é normal, assim, principalmente quando a gente pensa num paciente nível 1. Quando a gente pensa no paciente nível 3, nível 2, né, você precisa dar autonomia, dar independência. Agora, o que é normal está muito moldado no padrão da maioria das pessoas, né? Então, por exemplo, para uma pessoa autista, de repente, qualidade de vida não é ter uma casona, um carro importado. É ela poder ficar quieta na casa dela, ela poder assistir uma série. E aí as pessoas acham isso errado. Né? Então, é normal para ela, talvez não seja normal para os demais. Então, mas pode sim ter funcionalidade, trabalhar, fazer faculdade, se casar, ter filhos. Sim, com certeza. Doutora, e a medicação, ela traz uma qualidade de vida melhor para o autista? Até mesmo para a família, né? Então, o autismo em si nós não tratamos com medicamento. Né? O autismo ele é um transtorno comportamental. Nós tratamos, né, nós ajustamos comportamento com terapias, mas existem comorbidades que precisam ser tratadas com medicamento, então o TDAH, a depressão, a ansiedade. Quando a gente tem uma criança ou mesmo uma pessoa que tem muita oscilação de humor ou muita irritabilidade, nós temos medicamento, e sim, o medicamento ele tem a sua indicação e ele traz muita qualidade de vida para a pessoa e para a família, né? A partir do momento que diminui esse sofrimento, diminui essa necessidade de se expor, às vezes com muita dificuldade em algumas situações. Hoje, no dia de conscientização sobre o autismo, essa data ela está conseguindo atingir o objetivo de reduzir preconceito, de reduzir a discriminação? Então, eu acho que sim, é uma caminhada longa, como tudo, né? As pessoas têm muita dificuldade em lidar com o que é diferente. Né? As pessoas entendem que ser diferente é ser pior ou é ser menos. Não é. Ser diferente é só ser diferente. E nós somos todos diferentes entre nós, entre si, né? Cada um tem as suas características. Quando nós pensamos no autismo, por que nós temos essa data? Para que a gente possa conscientizar, para que as pessoas comecem a entender um pouco mais o que é e entendam que todo mundo tem direito a trabalho, a dignidade, a autonomia, a estar dentro de uma escola, né, independente do nível, desde que se nós dermos o suporte adequado, se nós dermos condições, essa pessoa vai conseguir ter funcionalidade ali também. Tudo aquilo que a gente não conhece desperta medo. A partir do momento que você fica um pouco mais familiarizado, você sabe lidar melhor, você consegue receber melhor, você tem menos medo de se aproximar. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de inclusão. Doutora, muito obrigada por participar do DC Notícias Web. Eu que agradeço, para mim foi uma honra e eu espero que nós possamos levar essa mensagem a cada vez mais pessoas para que nós possamos cada dia mais valorizar as capacidades e respeitar os limites. O DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e amanhã.